quinta sessão ordinária e da 16ª sessão extraordinária, realizadas em 26 de maio de 2015. As atas estão em discussão. As atas estão em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. As referidas atas estão aprovadas por unanimidade. Passa a palavra agora ao senhor vereador Reinaldo Milan, nosso primeiro secretário, para que proceda a matéria do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente e internautas. Projeto de Lei 85 do Poder Executivo Municipal, que altera o parágrafo único do artigo 7º da Lei 3.666 de 2010, que trata-se do reajuste de tarifas de água e esgoto. O projeto vai às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Ecologia. Projeto de Lei número 13 do Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre o incentivo ao cultivo das plantas citronela como plano municipal e método natural de combate à dengue e da outras providências. Esse projeto é de autoria do vereador Márcio Donizete Macedo. O referido projeto vai às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Requerimento 335 de 2015, de autoria da vereadora Lúcia Helena Libânio da Cruz, solicita ao prefeito informar a possibilidade da instalação de mais um serviço funerário no município. Os requerimentos estão sendo lidos pelo senhor vereador Reinaldo Milan, é de autoria da vereadora Lúcia Helena Libânio da Cruz, encaminhada ao senhor prefeito, consta com mais de 3 assinaturas e está deferido. Requerimento 336 de 2015 da vereadora Lúcia Helena Libânio da Cruz, solicita ao prefeito informar sobre a Conferência Municipal de Saúde. Requerimento da vereadora Lúcia Helena Libânio da Cruz ao senhor prefeito, consta com mais de 3 assinaturas e está deferido. Requerimento 337 de 2015, de autoria do vereador Marcelo Nogueira Rocha, solicita ao prefeito informar data prevista para instalar ciclovia na estrada de acesso à Fazenda Fortaleza. Requerimento de autoria do vereador Marcelo Nogueira Rocha, encaminhado ao senhor prefeito, consta com mais de 3 assinaturas e está deferido. Requerimento 338 de 2015, de autoria do vereador Matheus Mafep, solicita ao prefeito municipal informações relativas ao programas Aprendendo com Saúde. Requerimento de autoria do vereador Matheus Mafep, encaminhado ao senhor prefeito municipal, consta com 3 assinaturas e está deferido. Requerimento 339, de autoria do vereador Matheus Mafep, solicita ao prefeito municipal informações relativas aos buracos das ruas da cidade. Requerimento de autoria do vereador Matheus Mafep ao senhor prefeito municipal, consta com 3 assinaturas e está deferido. Requerimento 340 de 2015, também de autoria do vereador Matheus Mafep, solicita ao prefeito municipal cópias de alvarás de funcionamento e laudos técnicos do Corpo de Bombeiro referentes aos prédios públicos municipais. Requerimento de autoria do vereador Matheus Mafep ao senhor prefeito, consta com 3 assinaturas e está deferido. Requerimento 341 de 2015, também de autoria do vereador Matheus Mafep, solicita ao presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar cópia das atas das reuniões dos conselheiros relativas ao exercício de 2014. Requerimento de autoria do vereador Matheus Mafep ao presidente do Conselho Municipal está em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, boa noite, público presente. Esse requerimento fala sobre o Conselho Municipal de Alimentação Escolar. A justificativa desse requerimento é a seguinte: verificar o cumprimento da exigência do artigo 18 da Lei Federal 11.947, bem como verificar se estão sendo executadas as atribuições do referido Conselho, conforme disposto no artigo 19 da mesma lei. O que compete ao Conselho Alimentar acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas na forma do artigo 2º dessa lei, acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar, zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos, receber o relatório anual do PNAE e emitir parecer conclusivo a respeito, aprovando ou reprovando a execução do programa. E do parágrafo único desse conselho.
poderão desenvolver suas atribuições em regime de cooperação com os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional estaduais e municipais e demais conselhos afins e deverão observar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Vem em relação ao trabalho que eu tenho feito aqui na Câmara em relação aos conselhos, que infelizmente são órgãos abonadores dessa administração. Então eu quero ver se este conselho está funcionando adequadamente. Assim que as respostas chegarem nessa casa, continuo trabalhando nessa questão. A última resposta foi pelo Conselho de Meio Ambiente, que disse que nós não temos pauta suficiente para trabalhar o conselho, o que é mentira. Então eu quero ver se esse Conselho de Alimentação Escolar está trabalhando e não só servindo como status. O requerimento continua em discussão. Está em votação. Vereadores, com a palavra o seu vereador, senhor Marcelo Nogueira Rocha. Boa noite para o presente, internautas. É bom ver a Câmara cheia. E eu gostaria de acrescentar a esse assunto dos conselhos que eu estou pleiteando a criação, eu e outros vereadores de outras gestões, eu agora nessa minha, estou tentando ver se cria o Conselho de Cultura para São José do Rio Pardo, que não tem. Não foi criado ainda. Já fiz indicações, já fiz requerimentos, como hoje estou fazendo novos requerimentos, vocês vão ouvir aí, porque as coisas não andam. E a gente vê as cidades circunvizinhas recebendo projetos culturais, e São José fica impedido desses projetos culturais, porque ainda existe o Conselho de Cultura. Então eu clamo que venha aí, junto com esses conselhos, a criação desse Conselho de Cultura. Correto. O requerimento continua em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 342 de 2015, de autoria do vereador Marcelo Nogueira Rocha, solicita ao prefeito informar sobre a criação de ciclovia solicitada em abaixo-assinado de 2013. Requerimento de autoria do vereador Marcelo Nogueira Rocha ao senhor prefeito, consta com mais de 3 assinaturas e está deferido. Requerimento 343, de autoria do vereador Reinaldo Milan, solicita ao diretor do DR encaminhar cópia do projeto de recuperação da rodovia Prefeito Lupercio Torres. Requerimento de autoria do vereador Reinaldo Milan ao diretor do DR está em discussão. Requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 344, de autoria do vereador Marcelo Nogueira Rocha, solicita ao prefeito informar sobre instalação de Wi-Fi nas praças, solicitado e abaixo assinado em 2013 também. Requerimento de autoria do vereador Marcelo Nogueira Rocha, encaminhado ao prefeito, consta com mais de 3 assinaturas e está deferido. Requerimento 345, de autoria do vereador Reinaldo Milan, solicita a Renovias informar possível mudança no trevo de acesso à cidade de Itapirativa na rodovia SP. Requerimento de autoria do vereador Reinaldo Milan, a Renovias está em discussão. Requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permanecem sentados. Referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 346, de autoria do vereador Matheus Mafep, solicita ao DEC informar liberação de verbas para fanfarras escolares. Requerimento de autoria do vereador Matheus Mafep ao DEC está em discussão. Com a palavra o vereador Matheus Mafep. Senhor presidente, eu fui procurado por integrantes de diversas fanfarras que estão reclamando da falta de compromisso com a liberação de verba para essas entidades. Eu vi que foi aprovado, foi assinado outros vereadores, gostaria de apoio de todos os colegas. Eu estou perguntando qual o trâmite atual da liberação, a data prevista para a liberação e o valor e o nome das escolas do município. A preocupação dessa casa é a mesma das escolas municipais, a preparação adequada das fanfarras para participarem do desfile da Semana Euclidiana, programado para o dia 9 de agosto próximo. São meses de ensaio sério e responsável para a apresentação das mais importantes atividades culturais do município. Nós aprovamos a verba, eles estão ansiosos para poder comprar equipamento, a manutenção, todo o uniforme. Então gostaria do apoio de todos os colegas neste requerimento. Continua em discussão o requerimento do vereador Matheus Mafep. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 349, de autoria do vereador Márcio Duzete Macedo, solicita ao prefeito municipal informar sobre realização de serviços de tapa-buracos no bairro Domingo de Silos.
Requerimento de autoria do vereador Márcio Donizete Macedo, encaminhado ao prefeito municipal, consta com mais de 3 assinaturas, está deferido. Requerimento 350 de 2015, também de autoria do vereador Matheus Mafep, solicita ao prefeito informar a respeito de gastos com transbordo, transporte e deposição final do lixo domiciliar urbano. Requerimento de autoria do vereador Matheus Mafep, encaminhado ao prefeito, consta com mais de 3 assinaturas e está deferido. Agora passamos ao nosso segundo secretário, o senhor vereador Márcio Macedo, para que proceda a leitura das indicações formuladas pelos senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente, público presente. Indicação 349/2015, vereador José Roque Rueda, sugere ao prefeito municipal a divulgação junto à população do sistema de ouvidoria. Indicação 350 de 2015, vereador Matheus Mafep, sugere ao prefeito municipal a realização de serviços de iluminação na rua Odair Junqueira, no bairro Colina São José. Indicação 351 de 2015, vereador Matheus Mafep, sugere ao prefeito municipal a manutenção da estrada do Venerando. Indicação 352 de 2015, vereador Matheus Mafep, sugere ao prefeito municipal a instituição do Conselho Municipal da cidade de São José do Rio Pardo. Indicação 353 de 2015, vereador Matheus Mafep, sugere ao prefeito municipal a limpeza de terreno na rua José Calçone, no bairro Vale do Redentor. Indicação 354 de 2015, vereador Marcelo Nogueira Rocha, sugere ao prefeito municipal a entrega de computador mais moderno para a Casa da Agricultura. Indicação 355 de 2015, do vereador Márcio Macedo, sugere ao prefeito municipal a retificação e pavimentação da rua Padre Anchieta, Vila Pereira. Indicação 356 de 2015, do vereador Caco Gumieri, sugere ao prefeito municipal a substituição de lâmpadas queimadas em vários pontos ao longo da Avenida Brasil. Eu gostaria de registrar aqui, antes de encerrar a sessão, a presença do senhor Caetano Malaguti, do Conselho do Idoso. Seja bem-vindo aqui, senhor Caetano. O Conselho vai destinar sempre um representante para acompanhar as sessões. Isso é muito bom, isso é muito importante. Seja bem-vindo aqui, assim como os demais convidados também. Hoje, a pedido do vereador Claudine Apolinário, tem tribuna livre por essa questão, abre-se mão do expediente livre e a gente passa a convidar para fazer parte aqui da tribuna o médico Dr. Eliezer Guzmão, diretor do Pronto-Socorro Municipal, em que irá expor sobre o pronto-socorro. Eu quero, inclusive, explicar aos senhores vereadores para que se atenham apenas à questão específica do pronto-socorro. Gostaria de convidar o Dr. Eliezer Guzmão aqui. Eu estou encerrando a sessão e... Cadê um? Tem a tribuna livre? E passando a tribuna livre, dando as boas-vindas aqui ao Dr. Eliezer Guzmão, que foi sugerido aqui para a tribuna livre por indicação do vereador Claudine Apolinário. O senhor está com a palavra. Seja bem-vindo aqui, doutor Eliezer. Bom, pronto-socorro é talvez uma das áreas da medicina mais difícil de se lidar, né? Em todos os sentidos, porque a gente pega os pacientes numa hora muito crítica, né? Muito difícil. É um serviço muito estressante para todos que trabalham lá. Isso vai desde a faxineira, que sofre pra cacete lá. Desculpa meus palavras, que eu sou meio desbocado, viu, gente? Os enfermeiros, os atendentes, os funcionários e os médicos. E o movimento de pronto-socorro a cada dia aumenta muito. Não só em São José do Rio Pardo, mas no Brasil todo. E isso demonstra, de uma certa forma, as mazelas que estão à saúde legada aí no Brasil há vários anos, né? Posso dizer que São José do Rio Pardo ainda é uma cidade privilegiada do ponto de vista não só do pronto-socorro, mas da saúde em geral,
comparado com a maioria das cidades do Brasil, inclusive do estado de São Paulo, porque eu acho que pela própria população, que é muito exigente, e pelos políticos que administram a cidade, não só agora, mas do passado, todos eles sempre investiram na saúde mais do que a grande maioria dos prefeitos de todas as regiões, tá? Principalmente em períodos de carência financeira, como nós estamos atravessando agora, né? Nosso país vive uma recessão tremenda, e isso reflete em tudo, né? Então, de maneira que os serviços de saúde vão ficando colapsados em todos os setores, nos ambulatórios, nas cirurgias. E isso vai estourar onde? No pronto-socorro. A polícia sai, acha um bandido na rua, pronto-socorro. O SAMU sai, pega um cachaceiro da rua, pronto-socorro. O sujeito arruma briga em casa, pronto-socorro. O pronto-socorro fica 24 horas aberto. Então, não estou aqui criticando o fato de levar lá não, porque também não teria outro lugar. Então, não estou aqui queixando. E de maneira que, então, o pronto-socorro vive sobrecarregado de serviço. Por mais que se faça, a gente não consegue dar um atendimento, assim, 100% perfeito a todas as pessoas que vão procurar o atendimento pronto-socorro. Nós lá nos concentramos mais nos atendimentos de urgência e emergência, que, na verdade, é a finalidade básica do pronto-socorro. Só para remontar um pouco a história, nosso pronto-socorro, até 1992, era da Santa Casa de São José. A partir daí, não sei se foi a lei orgânica do município, não lembro agora datas, e o nosso pronto-socorro passou 100% a ser gerenciado pela Prefeitura Municipal, ou seja, com os recursos do povo riopardense, né? Tudo que tem no pronto-socorro hoje é Prefeitura Municipal que banca, tudo. Médico, enfermagem, medicamento, transporte, raio-x, tudo. Então, é um peso. Eu acho que eu não sei, o Marcelo vai falar, não sou a parte do orçamento, mas eu tenho a impressão que o pronto-socorro deve consumir a maior parte do orçamento da área de saúde. E por mais que se faça, sempre tem falhas, né? A gente não pode falar aqui que é 100% perfeito. Mas, a partir de quando a prefeitura assumiu, aí teve um ano que foi, se não me engano, no mandato do Gian Tomasi, foi feito um novo prédio, que é esse prédio hoje lá que já está deteriorado. E naquela ocasião, aquele prédio foi feito exclusivamente para ser atendido pronto-socorro. E aí depois foi sendo incorporado outros serviços do pronto-socorro. Aí veio a ortopedia, que não era para ser lá. Aí veio oftalmologia, veio a odontologia, a parte de emergência. Bom, isso, o prédio que foi dimensionado para uma finalidade acabou sendo usado para outros, então de maneira que já há muito tempo atrás ele vem sobrecarregado o prédio, certo? Então, quem vai no nosso pronto-socorro hoje chega lá e fica assustado, porque é muita gente para ser atendido, né? Porque o espaço é pequeno, então aglomeram, as pessoas ficam aglomeradas, e isso, de uma certa forma, influencia um pouco no atendimento, tá certo? E o que acontece? O prédio vem sendo deteriorado e vários prefeitos passou. Eu lembro que o Celso Amato, na ocasião dele, fez uma primeira reforma. Depois o João, no primeiro mandato dele passado, fez. O João Luiz fez uma pequena reforma. Mas são sempre pequenas reformas. Porque hoje nós não temos uma condição, porque além do problema financeiro, porque precisa-se de verbas para fazer uma reforma, nós não temos espaço. Onde nós vamos colocar os pacientes lá a hora que a gente vai fazer a reforma? Quer dizer, é uma coisa que a gente tem que estudar com calma, né? A gente está, a secretaria, o Marcelo, nós estamos arrumando um meio de viabilizar isso. Já foi conseguido a verba, se não me engano o Silvio Torres conseguiu. Ela está vindo picada, essa verba não veio de uma vez. Também não adianta chegar um pouquinho e já começar a preparar. Tem que esperar ter uma verba mais decente para se começar uma obra. Pelo menos faz uma parte, depois faz a outra. Então isso tudo está sendo programado. Isto vai com certeza ser feito, não sei se até o final do mandato, já acredito que sim, porque é uma promessa dele, é um compromisso dele. Que isso a gente vem pedindo, nós que trabalhamos no pronto-socorro há muito tempo, eu sempre solicitei isso, o Marcelo está de prova, que nos acompanha, a Irene, que era a secretária do outro prefeito. Então, de maneira que nós temos esse problema. Mas, apesar disso tudo, eu posso garantir para vocês que o nosso serviço, dentro dessas condições, ainda é muito bom. Não vou dizer excelente. Não vou dizer excelente, porque estaria exagerando, mas é muito bom. As nossas estatísticas de pronto-socorro,
elas não perdem para nenhum pronto-socorro de ponta do estado de São Paulo, grandes pronto-socorro, não perde. Eu falo estatística baseada em números de atendimento, de ocorrências graves, e de óbitos, e de mortandade e de mortalidade. Nós temos uma equipe que trabalha no pronto-socorro, a equipe médica, que está lá em loco, que é uma dificuldade de se montar uma escala de médico hoje para trabalhar no pronto-socorro. Não sei se vocês sabem, os médicos recém-formados estão fugindo um pouco de trabalhar em pronto-socorro, porque nós ainda não chegamos aqui em São José do Pardo nesse ponto, mas em grandes cidades os médicos são ameaçados diuturnamente. Então, porque é uma linha de frente muito difícil de trabalhar. Nós não chegamos nesse ponto aqui ainda. Espero que não chegamos. Mas é um trabalho muito bem feito para esses médicos que estão lá na linha de frente. Aguarda, que, olha, de poucas cidades no Brasil tem a equipe de retaguarda igual o nosso hospital, nosso pronto-socorro tem, e que não é valorizado, pelo que eu estou percebendo aí. Jamais você encontra, na maioria das cidades do Brasil, uma equipe de retaguarda igual a nossa, de anestesia, que trabalha 24 horas por dia, de ortopedia, de cirurgia, de neurocirurgia, de clínica, de ginecologia e pediatria, e que funciona. Se algum paciente São José do Pardo falar que chegou, eu digo emergência e urgência, chegar no nosso pronto-socorro não foi atendido, nós operamos a hora que for, não medimos esforços para fazer o que tem que ser feito. Se tiver que fazer tomografia, fazemos a hora que for, 2 horas, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, feriado, pode ser o que for, feriado prolongado, que nem vem agora. A Clínica São Lucas presta um serviço inestimável para a gente. Esse pessoal fica diuturnamente colhendo sangue no nosso pronto-socorro, fazendo exame, dando resultado na hora, coisa que cidade por aí levava 15 dias para dar resultado da dengue, aqui já dá quase no mesmo dia. Então são coisas, isso eu não estou falando porque isso não vocês não têm obrigação de saber isso. Isso é nós lá, nós lutamos diuturnamente para que isso seja feito, em prol da população riopardense. Porque eu fico pensando, meu pai pode cair lá, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, e eu quero que o serviço seja bem feito. E nós lutamos para isso, não só eu, todos, a secretaria, o pessoal da enfermagem. Então, nós temos o nosso pronto-socorro, eu posso dizer que por todos os problemas que nós temos e que estamos tentando vencê-los dia após dia, porque esbarra em recursos financeiros, em problemas burocráticos, em problemas jurídicos. O Brasil é muito difícil de andar, vocês sabem disso, vocês estão na política aí e sabem como é difícil, às vezes, você fazer uma ideia ir para frente. Então, resumindo, Paulão, o que eu posso dizer é o seguinte, nós atendemos hoje, nosso pronto-socorro, só para você ter uma ideia, hoje, eu estava vendo a estatística, no mês passado nós atendemos 8.780 pessoas no mês. É muita gente, se você for ver. No final do ano passado, na estatística nós atendemos 81.670 pessoas no pronto-socorro, contando ambulatório e pronto-socorro. É 1 vez e meia a cidade de São José do Rio Pardo. E demos conta. É óbvio que vai chegar paciente lá, que chega 1h da tarde, vai ser atendido às 4 horas da tarde. Mas isso acontece no meu consultório, lá no consultório do Dr. Gustavo, Dr. Teixeira, Dr. Herbert. Isso é ambulatório, eu não gosto que confunda, porque o nosso pronto-socorro, porque está tudo junto, nós prestamos um serviço de ambulatório lá. Ambulatório é consulta, o paciente chega com dor de ouvido, dor de garganta, dor nas costas, essas coisas que são de consultório. Jamais um paciente que chegou no nosso pronto-socorro com um caso grave de urgência e emergência, nem que seja um cortinho na testa, ele fica esperando, já é atendido imediatamente. Não se faz nem ficha. A ficha é feita depois. Se isso ocorre, nós chamamos a atenção de quem fez. Não vou dizer que não possa ocorrer, pode ocorrer, mas nós estamos vigiando, porque a nossa função maior é urgência e emergência. Ambulatório a gente ainda faz uma parte, agora nós estamos passando essa parte, graças a Deus está melhorando, mas tivemos uma epidemia aí, o aumento do número de dengue, e junto com o dengue também, tudo virou dengue na cidade, né? Porque aí o problema, cria um pânico, o sujeito tem uma dor de barriga, é dengue, vai no pronto-socorro. Tem uma dor de cabeça, é dengue, vai no pronto-socorro. Então aí virou um inferno o pronto-socorro. E isso tumultuou o serviço, é óbvio que tumultuou o serviço, mas em nenhum momento foi deixar de atender, todos os pacientes foram atendidos, a não ser aqueles que não tiveram paciente esperar e foram embora. Então, nós temos que melhorar. Nós precisamos, seria o ideal que nós tivéssemos mais médicos, né? Mas isso precisa de dinheiro. Precisava de mais atendente, coitados. O pessoal trabalha, nós temos, para você ter uma ideia, nós trabalhamos, nós tocamos pronto-socorro, não sei bem os números, em torno, acho que, tirando os médicos que estão lá plantão, nós temos acho que 68 funcionários do pronto-socorro.
que trabalha dioturnamente para dar essa assistência. Precisamos de mais, mas esse mais exige recurso e que o município, no momento, não tem. Certo? Então, dentro disso que nós temos lá, eu posso garantir para vocês que nós fazemos um trabalho muito bom. Não digo excelente, mas muito bom. Precisamos melhorar. A gente está atento a todas as reclamações da sociedade, da população. Lá nós temos ouvidoria pública, o Marcelo sabe disso aí, que todas as reclamações que são feitas por parte de pacientes, que são pertinentes, a gente vai e responde. Tomamos as providências necessárias. Eu mesmo já mandei vários médicos embora do pronto-socorro por má atendimento à população, não só por problema técnico de não ter habilidade para lidar no pronto-socorro, mas por maltratar a população. Já fui ameaçado de morte também no pronto-socorro por um médico uma vez, porque eu mandei ele embora. Isso a gente está atento. Funcionários também, tiramos alguns, contratamos outros, relocamos outros. A gente faz de tudo para a gente poder fazer com que o serviço funcione bem. Então, de maneira que eu estou lá, pode parecer que eu gostaria de ir para o meu rancho, ficar no rancho, porque é um pepino danado. Eu assumi, para você ter uma ideia, quem me contratou para ser chefe do pronto-socorro foi o Dr. Richard Celso Sabato, na ocasião, porque, dada a dificuldade que tinha na época, ninguém queria assumir, porque aquilo é uma bomba, e eu estava novo, chegando aqui, eu gosto de urgência e emergência, é uma das especialidades que eu tenho. E eu resolvi pegar, fomos adequando as equipes, fomos melhorando, aí depois veio os outros prefeitos, todos eles, como o meu cargo lá é um cargo de confiança do prefeito, todas as vezes que o prefeito sai, eu saio junto. No último mandato de São Luís eu saí. Fui lá, conversei com ele, passou uns 2 meses, ele foi atrás, me pediu. Tudo que eu combinei com ele fez para o pronto-socorro. Na medida do que podia também, não tudo, mas sempre estava solícito e as reivindicações eram atendidas na medida do possível. Assim foi com o João Tomás, com o Dr. Celso Amato, está sendo agora com o João. O que eu quero dizer com isso, que lá nós não estamos com cargo político, nem eu, nem a Rejane, que é a diretora, nem os chefes, e nem as pessoas que trabalham lá. Nós estamos para atender a população riopardense, administre quem quer que seja a cidade, nós estamos lá para isso. A não ser que a pessoa chegue e fale, não quero, que você pôr o pé lá naquele pronto-socorro, eu vou adorar. Assim, no sentido que eu não tenho lazer, praticamente, o lazer meu é jogar bola lá no Vasco, né? Que agora estão querendo fechar, inclusive, o Vasco lá, né? Então, o lazer meu é jogar futebol, vou na associação, Marcelo sabe, já deixei de sair com a minha família, já voltei de viagem, porque eu estava longe por causa de problemas no pronto-socorro. Fico 24 horas antenado naquele pronto-socorro, não só para atender as urgências, mas problemas. Já tive que dar plantão porque o médico faltou na hora H, isso vive acontecendo, eu vou lá, até adequar a escala. Então é um trabalho que eu presto, e que eu presto com prazer, tá? Mas nós temos problemas que tem que ser corrigido. Eu espero que juntos, todos nós, né? Os vereadores, que são importantes na administração da cidade, nos ajude e nos aponte os defeitos e também o que caminho a gente tem que seguir para que continue melhorando. Porque a população riopardense é uma população super exigente, do ponto de tudo, mas para a área de saúde ela é muito exigente. Isso é bom, não estou criticando não. Isso é muito bom. Tá? Faz as coisas. Não é à toa que São José do Rio Pardo é a melhor cidade da região na área médica. Isso eu falo sem sombra de dúvida. Nós batemos em São João da Boa Vista, Mococa, esse povo, tudo aí, eles correm atrás da gente, não só no pronto-socorro, como no nosso hospital. Então, isso se deve à população riopardense que é exigente. O médico Pangaré tem vida curta aqui em São José do Rio Pardo, assim como enfermeiro e tudo mais. Isso é muito bom. Isso é porque a população exige, que reflete na Câmara, que reflete no prefeito e que acaba refletindo no serviço. Então, eu espero que o que vier de indicações e a gente está disposto a ouvir e ver o que a gente pode fazer para melhorar. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Como o senhor comentou que antigamente o pronto-socorro era da Santa Casa. Isso. E em 92 a prefeitura assumiu, né, todo o trabalho. Hoje a Santa Casa teria condições de assumir esse pronto-socorro novamente? Nunca. Não? Possível. Com toda essa... Naquela ocasião, só para você entender, já a Santa Casa enfrentava uma dificuldade tremenda de manter o pronto-socorro.
os médicos, para você ter uma ideia, nós trabalhávamos de graça no pronto-socorro. Fazia parte do estatuto da Santa Casa, e eu acho que ainda faz, mas como o pronto-socorro virou municipal, não é aplicado, que todos os médicos que chegassem novo na cidade eram obrigados a trabalhar 2 anos de graça no pronto-socorro. Porque a Santa Casa não tinha recurso para pagar os médicos, como não tem até hoje. Santa Casa nossa vive pedindo mais que fio de cego, não tem jeito. A saúde no Brasil não existe, gente. É um cobertor curto, se cobra a cabeça, o pé fica de fora. O pronto-socorro gasta-se muito dinheiro. O Marcelo, quando esteve aqui, ele falou assim, a medicina ela evoluiu muito, e isso é muito bom. Graças a Deus que ela evoluiu, mas atrás disso veio um gasto. Só que o que não acompanha são os orçamentos das prefeituras, dos governos federal e estadual. Quer dizer, e também não existe no Brasil, nunca vi uma política de saúde mesmo. Quer dizer, você vê, agora a presidente tinha que cortar dinheiro para economizar, cortou da onde? Mas a hora que ela mais cortou, saúde. Então é complicado. Então, a Santa Casa vive com muita dificuldade. A nossa Santa Casa, para você ter uma ideia, 70% do atendimento da Santa Casa é SUS. SUS é prejuízo. Só para dar um exemplo para você e para todos, porque você fala, eu vou dar um exemplo da minha área. Sabe quanto que eu recebo para fazer uma cirurgia vou falar para vocês, uma gastrectomia total, que é um câncer de estômago, cirurgia de 4, 5 horas. Chuta, vocês não vão acertar. R$78. O anestesista ganha 15. É isso. Então, isso demora 2, 3 meses para pagar. Um paciente desse custa para a Santa Casa, se tudo correr liso sem complicação, R$10.000. O governo tem um pacotinho e paga R$1.500. É prejuízo, não tem condição de bancar, né? Então, quanto mais um pronto-socorro, que é despesa atrás de despesa. Então, eu acho que nunca mais vai voltar a Santa Casa a pegar o PS. Pela sua experiência, como que nós poderíamos melhorar o atendimento no sentido de separar o ambulatório, porque nós sabemos que desses 8.000 atendimentos... A grande maioria é ambulatório. A maior parte, tudo no ambulatório. Eu acredito que não tenha nem 10% disso que foi urgência e emergência. Justa, não, é mais ou menos isso mesmo. E se colocasse... Nós tivemos uma época que o PPA funcionava até a meia-noite, às vezes até, eu cheguei até a dar plantão nos PPAs até dos bairros mesmo, que funcionava 24 horas também. E pela sua experiência, que o senhor sugeria, que o senhor pode sugerir nesse sentido dessa melhora, dessa diminuição? Isso, já conversamos sobre isso também. Nós ficamos frustrados por causa pelo problema da UPA, né, que seria a nossa solução disso aí e que praticamente parou por falta de verba. Nós precisaríamos, para a gente melhorar isso, nós precisaríamos tirar dali, vamos dizer, tirar esse ambulatório do pronto-socorro e ali ficar concentrado apenas na urgência e emergência. Mas aí também vai uma outra situação, você trazer para qualquer PPA, porque também a gente tem que entender que foi levado para o pronto-socorro já naquela oportunidade, devido à dificuldade de se manter o pronto-socorro e, ao mesmo tempo, o PPA funcionando. Porque o paciente era empurrado de um lugar para o outro, isso criou muito problema, teve ação judicial na época por causa disso. E também você tem que montar uma nova estrutura, porque por mais que seja ambulatório, você tem que ter uma estrutura mínima de atendimento de emergência nesse local do ambulatório também. Porque o paciente, ele procura o local, ele não sabe da real gravidade do problema dele. Então, se ele cai num lugar que é um ambulatório, por exemplo, achando que uma dor no peito dele é uma dor, sei lá, uma dor muscular, por exemplo, chega lá e coincidentemente é um infarto, ele cai lá no PPA Central, não tem uma equipe de emergência lá, isso gera um problema terrível para a prefeitura, você sabe disso. Hoje o processo come solto para tudo quanto é lado. Então, também gera um certo problema. Além do que a estrutura que tem que ser montado lá, de pessoal, estrutura do local, oxigênio, um monte de situações que também encarece muito o serviço. Então, ao longo do tempo, os prefeitos, com cada vez menos recursos da mão, foram concentrando tudo num lugar só. O ideal seria isso, e o sonho nosso era que a UPA ficasse pronta, porque aí esses casos seria na UPA, porque a UPA é uma estrutura para atender 24 horas os casos ambulatoriais, mas com uma estrutura mínima para se socorrer uma emergência até que chegue um SAMU para transferir de lá para o pronto-socorro. Você entendeu? Não sei como é que vai ficar isso,
Enquanto não conseguir, a gente vai ter que adequar o nosso prédio. Eu espero que com a reforma a gente consiga melhorar pelo menos o espaço. Tá? Parabéns já pelo início da sua fala, pela sua sinceridade, que eu já conheço, pela sua forma de expor o seu raciocínio e sua coragem de enfrentar um problema grave, que é o problema da saúde. Eu fico feliz de ter uma pessoa como você à frente do pronto-socorro. Não só eu, mas os riopardenses que sabem que lá, quando vão, de um modo geral, são bem tratados. Eu já fui algumas vezes, já tive casos de todas as formas, acho que todo mundo já foi aqui no pronto-socorro, e a gente sabe das dificuldades, né? E eu quero falar de uma coisa um pouquinho mais abrangente, que é a política de saúde, que a gente percebe já pela sua fala que falta planejamento, né? Então a gente não cuida do cidadão e sua saúde de um modo geral. O que você disse, tem uma dor de cabeça, vai no PPA, tem uma dor de barriga, vai no pronto-socorro. O pronto-socorro é para emergência e urgência, né? Esse planejamento, inclusive no sentido, o Marcelo teve aqui a outra vez, eu falei no sentido de criar formas de dar saúde com exercícios para a população, para evitar várias doenças que a gente sabe que vai desbocar, vai acabar desembocar lá no pronto-socorro, né? E a gente sabe da dificuldade financeira. E você também bem disse do problema no sentido de a pessoa achar que tem alguma coisa e é outra. Não seria o caso de ampliar aquele espaço ali próximo do pronto-socorro para ver se cabe mais gente? E outra coisa, esse ambulatório, a gente sabe que eu fui no pronto-socorro, depois eu retorno para o pronto-socorro. Não é que ele está retornando para o pronto-socorro, ele está retornando para o ambulatório, né? Justamente. Então isso acaba gerando um desconforto também, existe muito isso. E isso gera um desconforto para a população, no sentido de achar que o sujeito está no pronto-socorro e está no ambulatório, né? Como é que você acha aí, pela experiência que você tem, no sentido de tentar elucidar esse problema emergente, porque a gente ficar esperando as coisas... então isso é mais amplo de saúde para a população. Então isso de fato, eu acho que é o sonho de todo mundo, até de todo que administra. Eu não acredito que nem o prefeito, nem o secretário, vocês, qualquer um que seja, todo mundo pensa em conseguir melhorar em tudo, a cidade e os problemas. Em relação ao pronto-socorro, no projeto que foi feito, vai ser aumentado o espaço de espera e de entrada no nosso pronto-socorro para justamente suportar e para dar uma melhor recepção, vamos dizer assim, para os pacientes que chegam ao pronto-socorro, não só para a urgência e emergência, mas principalmente o ambulatório. Vai aumentar as salas, vão construir novas salas, novas entradas, então isso vai melhorar. O que está faltando é a gente, de fato, agilizar essa reforma do prédio. Isso aí é uma coisa que nós estamos lutando para ver se começamos ainda esse ano. Não podemos ficar esperando mais, o mais rápido possível. Já tive conversando com os engenheiros da prefeitura, o Marcelo teve, nós já revimos o projeto, dentro do que nós podemos fazer lá. A Santa Casa parece que vai ceder mais um espaço para a gente usar, então de maneira que eu acho que vai ficar bom. Nós temos um problema no nosso pronto-socorro, que a recepção nossa é medonha, né? Ali chega um paciente e entra 10 para dentro. Quer dizer, chega um paciente, nós não temos segurança. Hoje a gente tem que pensar que a violência está aumentando muito, mesmo na nossa cidade. Só para você ter uma ideia, o médico já foi roubado dentro do pronto-socorro. Então nós temos que vigiar. Isso está sendo feito, está tudo planejado e está no projeto e vai ser feito. Isso é uma coisa que, enquanto eu estiver lá, e isso é a promessa do prefeito, é a promessa do Marcelo, o Silvio Torres já conseguiu, outros deputados também estão trabalhando em Sindiver, porque é uma coisa que nós precisamos fazer, já passou da hora. Isso é um problema. Em relação ao que você fala, o investimento na saúde, nós precisamos investir muito em educação na saúde. É isso que eu estou entendendo? Vamos dizer que eu estou levantando a bola para você chutar, né? Não é isso, no sentido não, é que precisamos mesmo. Em São José do Rio Pardo criou-se eu não estava falando que é muita exigência, mas também criou-se certas facilidades que talvez façam com que outros setores não vão para frente, porque
a facilidade de ir ao pronto-socorro, por exemplo, não faz pressão para que outros setores não levem, por exemplo, ambulatório. Você entendeu? Muitas das consultas que vão em pronto-socorro poderia ter sido solucionado em ambulatório. Nós temos, acho que, 5 PSFs da cidade. Nós precisaríamos de mais. Eu acho que precisaríamos de mais PSF. Porque o PSF, o médico está mais em contato com a população, é uma forma de educar a população também. Eu acho que nós precisamos de mais campanha da própria cidade, não esperar campanha de governo para a gente educar a população em relação à saúde. Muitas coisas podem ser evitadas. Entendeu? Eu não vi, tirando a televisão aí que falou da dengue, eu não vi nenhum programa no rádio, não vi nada em jornal, assim, coisa no intuito de educativa mesmo, povo. Em relação à bebida alcoólica, por exemplo, os maiores acidentes que chegam no nosso pronto-socorro, tudo o álcool está envolvido, álcool. Você entendeu? E você não vê uma campanha maciça contra o álcool em nada na nossa cidade. Você vê em geral na televisão, nem na televisão não existe, pelo contrário, tem campanha de bebida alcoólica. Né? Mas parece que as moças bonitas da cerveja, como é que chama a cerveja nova? Estimula a gente a beber, né? Quer dizer, aí acontece, não existe campanha no Brasil, a saúde no Brasil é tocada, isso não digo aqui em São José do Rio Pardo, não estou aqui criticando Marcelo, prefeito, não, eu digo de uma forma geral, mas São José do Rio Pardo ainda, Marcelo, por que pareça ainda, perde isso tudo, é privilegiado. Se você for no nosso pronto-socorro agora, eu duvido que não tenha pelo menos umas 30 pessoas de outro município lá para ser atendido. Só de Tubi tá doido. Tubi, se tem uma ideia, o prefeito lá teve a capacidade de conseguir 4 ambulâncias bonitas, joia, que fica baldeando os pacientes diuturnamente para São José do Pardo. Traz 15, volta vazia, fica lá, faz um tempinho lá, o cara fica lá, aí ele traz mais 15, os 15 já foi atendido, leva de volta, isso fica para lá e para cá. Eu já bati disso, mas você fica bravo quando eu falo isso, porque eu já bati nisso aí. O prefeito Tubi, que é meu amigo, fui jogar lá no CREI esse dia, estava falando, para de ficar batendo lá, mas custa você montar um ambulatório aqui, colocar um médico, que fique 12 horas, você descarrega o nosso serviço lá, porque, não, mas a DIR de São João repassa R$7.000 para Santa Casa, mas R$7.000, não paga nada isso aí, isso é prejuízo. Assim, mas a lei federal se sobrepõe sobre a lei estadual e municipal. O SUS, Sistema Único de Saúde, todo mundo tem o direito de ser atendido onde que for, de graça. É muito bonito o plano, mas só que estoura na mão de alguém. Na nossa cidade está estourando na mão da prefeitura, do Marcelo lá, que está se desdobrando para arrumar o dinheiro e pagar as contas. Porque é caro, Marcelo, é muito caro o atendimento. Você imagina, esse caso, esse problema de dengue, o que gastou-se? É exame de sangue, vai e volta, raio-x de tórax, vai e volta, faz tá, volta, né? Põe na ponta do papel, um paciente desse aí custa R$1.000. É caro? Então, eu digo, a gente, essa política ampla no sentido de evitar algumas doenças que a gente poderia fazer aqui em São José do Rio Pardo. Por exemplo, eu tenho pedido, a São José do Rio Pardo não tem um lugar para a gente fazer uma caminhada. Não tem um lugar. Você vai em Casabranca, tem, você vai em São João, tem, você vai em qualquer. Itapiratiba, Itubi, tem um lugar para fazer uma caminhada. Aqui a gente tem na beira do rio aqui uma área para fazer caminhada, já fiz indicação, já fiz requerimento, inclusive a gente tem uma faculdade de educação física. Você poderia dispor esses alunos da faculdade de educação física à disposição da população, graciosamente, para ensiná-los a fazer uma prática esportiva. Se faz a prática esportiva, algumas pessoas não vão mais para pronto-socorro, né? Então acho que a gente tinha que pensar, São José, também, esperar um pouco nessa coisa mais ampla, porque saúde envolve várias e acaba desembocando no pronto-socorro. Então o sujeito engordou um pouquinho, deu problema, pronto-socorro. E esse número de pessoas também, a gente tem algumas coisas aqui na Câmara que as pessoas que trabalham no pronto-socorro, por exemplo, a moça ainda faz fichinha com a mão. Isso é uma coisa, você vê 8.000 atendimentos, ela tem que fazer com a mão. Acho que a gente tinha que dar um jeito de informatizar isso. Na verdade, eu concordo. Isso aí tudo também já é discutido. Mas tem muitas coisas, eu concordo plenamente com você. Eu acho que. Mas eu te pergunto ao mesmo tempo. Tem projeto? Tem ideia? Tem recurso? Isso que eu pergunto. Porque o João, um dia eu fui discutir com o João, falei, João, estamos precisando fazer isso. E as muito bonito, mas não tem recurso para fazer.
Qual que tiver recurso eu faço. Esse é o grande problema, eu acho. Eu não sei se aí não estou querendo defender isso. Aconteceu com outro João também, com o João Luiz. Aconteceu com o Celso Amato também. Uma vez até que eu lembro, até o Celso Amato era muito gozador, até eu falei assim, Celso Amato, eu vou fechar o pronto-socorro assim, fecha o pronto-socorro. Quer dizer, é lógico que não aconteceu, mas o que acontece? A dificuldade de recurso, eu não sei aí se é dificuldade de arrecadação ou de gerenciamento do recurso, aí não era a minha seara, eu não vou entrar nisso. Tá certo? Aí eu não vou, porque eu não entendo, vocês estão aí para isso, para cobrar o prefeito aqui nos projetos que tem que ser feito. Mas eu não posso discordar de você. É óbvio que se você tiver lazer, tiver prática esportiva, tiver orientação de alimentação, tudo isso pode ser feito. Nós temos faculdades aqui, temos a UNIP, temos a FEUP, tem cursos específicos dessa área, de nutrição, disso, que não é aproveitado, de fato. Mas isso aí, Marcelo, eu não vou entrar nessa seara, porque não tem como eu discordar de você. E se eu discordar, eu estou sendo idiota. Mas aí vai cair naquele setor. E aí eu já não sei por que não é feito as ideias. Eu tenho a impressão que nossa cidade, acho que sei lá, ano após anos, e isso vem há muitos anos, vem assim, corrigindo, corre aqui, corre ali, corre. Parece que nós não temos um plano, ou que se tem um plano para a nossa cidade ir para frente, expandir, criar recursos. Isso aí, eu não sei por que nós não conseguimos dar um levantado para arrecadar mais dinheiro, porque aí se arrecada mais dinheiro, a gente pode investir mais em todas as áreas, né? Nossa cidade sempre fica na mesmice. E o dinheiro a arrecadação vai caindo, porque o que tem é isso aí, é o comércio, é a cebola, é um negocinho aqui, um negocinho ali. A Nestlé, parece que pelo que eu sei, não cobra nem imposto mais em São João do Pardo, não recolhe aqui, recolhe em outra cidade. Entendeu? Então eu acho assim, eu acho que precisa ter uma força política aí, é uma união política, eu penso comigo, independente de partido, para poder ir para frente, porque se não tiver recurso, Marcelo, todas as ideias vão embora. Na área de saúde isso é crucial, e porque gasta-se muito dinheiro. E se não tem dinheiro, reflete numa coisa séria que é a vida da pessoa naquela hora H. Eu digo no pronto-socorro. Se não tiver um desfibrilador que funciona lá, o cara pode morrer, né? E o desfibrilador custa 15 mil reais. Esse dia quebrou um cachaceiro, deu um pontapé num lá, quebrou 15 mil. Quer dizer, aí você liga pro João, ele pula, vira pirulito. Nossa, pelo amor de Deus, nossa, não vai. É desse jeito, ou seja, fica assim, tirando de um lugar para o outro. Quer dizer, isso, quem gerencia sabe a dificuldade que é. Eu não sei, eu não entendo de política, não estou lá no meio, não sei orçamento, não sei as planilhas do prefeito, como é que está, não vou aqui julgar. Não quero nem defender nem criticar, porque eu já trabalhei com todos os prefeitos, eu sei a dificuldade que eles têm para bancar, pelo menos lá no pronto-socorro. É isso, obrigado, Eliane. Obrigado, Marcelo. Continua livre a palavra. A tribuna livre. Só passa o microfone para a dona Grácia, por favor, Milton. Boa noite, doutor. Boa noite. Me diz uma coisa, você disse assim, nós temos uma equipe médica em retaguarda excelente. Isso. Eu concordo, nós somos os melhores, né? E que eles não são valorizados. Como fazer para que eles sejam valorizados? Valorizados financeiramente, você fala? É. Então... deixa eu falar para você, essa equipe de retaguarda nós trabalhamos pelo menos uns 15 anos de graça. Sabe o que é de graça? Concordo. Porque SUS é de graça. 90, você não vê um rico tomar facada, é muito raro, viu? Você não vê. Então o que acontece? Mesmo quando o cara tem um plano de saúde, quando ele cai no pronto-socorro, a gente nem pergunta o que é. Primeiro faz o serviço para depois saber. E geralmente acaba ficando pelo SUS. Então cirurgia para o SUS é de graça. E essa retaguarda também era feita de graça. Nós conseguimos, pouco a pouco, no outro mandato do João Santurbano, lá para trás, as duras penas que conseguisse que ele pagasse R$1.000 para cada médico que fizesse retaguarda. Deixa eu falar, essa retaguarda ela é feita por algumas equipes que dá mais ou menos em torno de uns 15 médicos. Que se dispõem a fazer esse tipo de serviço e que também entende, porque também não adianta querer, mas não entender, né? Porque tem que entender de urgência, emergência e tá disponível. E aí, ficou esses R$1.000 durante. Aí, bom, o João deu 1.000, fez a parte dele, você pode chorar no pé do João que não dá mais aumento, ele não deu. Aí veio, quem veio depois do João mesmo, veio o outro João. O João Luiz, desculpa, eu falo, mas até o João, me confundo com o João, né? Mas, eu não gosto que o Marcelo faça assim não, porque senão fica ofendendo o João. É o seguinte, aí o João Luiz deu um aumento pra gente, ele praticamente dobrou isso, passou para 2.000.
E agora, recentemente, o João também aumentou, foi para 2.700, parece, para cada médico. É um absurdo, muito pouco. Então isso, esse é o dinheiro que se paga e que tem mês que atrasa também, fica não a prefeitura, fica para o hospital, isso aqui, mas independente disso, todos os médicos estão lá fazendo o seu trabalho. A hora que for, independendo da hora e do trabalho que é. Eu sei, entendeu? É verdade. Então isso aí eu acho que é um motivo de orgulho, no meu caso, porque eu briguei muito para isso, e também dos outros prefeitos que passaram, o João, o Celso Amar, todos eles lutaram para fazer as coisas aí para frente. E a gente está num patamar hoje X, nós precisamos ir para 2X. Esse 2X é que é meio complicado, porque esbarra nisso, né, o dinheiro. A segunda pergunta que eu queria fazer é o seguinte: quando você disse nós ficamos abertos 24 horas para atender a população, o que acontece é o seguinte: nós temos 5 PSF, né? Atende mais ou menos 30% da população, sobra 70%. Essas 70% tem convênio, então, alguns têm, mas o convênio você demora 2, 3 meses para uma consulta. Isso. Então são 70% da população que não tem para onde ir, né? Eles têm que ir no pronto-socorro. Isso. Tá certo? Então eu vou dar uma sugestão, que aliás eu já dei para o Marcelo Galotti, tenho falado isso muito para ele. Monta um pronto-socorro, um PPA, lá no centro de saúde, e o pessoal vai para lá. Entendeu? Porque senão nunca vai resolver esse problema. Porque nós temos 70% da população que não é atendida, só temos 30%. Então sempre vai ter esse problema. Não, isso é fato. Entendeu? Na verdade, atendida é. Não, atendida é. Estou falando, não no ambulatório, ela vai no pronto-socorro. Porque ela não tem para onde ir. Isso. Né? Eu acho assim, esse é um problema. Mas um problema que enfrentamos hoje em São José do Pardo, isso no Brasil também, o Marcelo deve ter essa dificuldade, é de encontrar médicos especialistas para resolver o problema. Isso também sobrecarrega muito o pronto-socorro. Porque o valor que é pago por metro na rede pública aí é brincadeira. Entendeu? Então, vamos pegar assim, não estou falando aqui no sentido de enaltecer ninguém, mas os grandes médicos de São José do Pardo, que outrora trabalhavam nos PPAs, não ficou ninguém. É verdade. Tem eu lá, não estou dizendo que eu sou grande, mas ficou o Flávio. Não, você acha que o Flávio abandonou agora. Ficou o Mário Rodella, Paulo Zanata, acho que só, que está atendendo a população. E posso garantir, não tem lá por causa do salário, não, porque é muito pouco. Isso sobrecarrega, porque o sujeito tem uma hérnia, vou dar um exemplo, tem uma hérnia, está com dor na hérnia, não acha um cirurgião para operar, dá dor, vai lá, pronto-socorro. Assim é a mesma coisa para as outras áreas. O cara está com problema de pulmão, não acha o pneumologista, ele fica mal, vai lá, pronto-socorro. Pronto-socorro acaba solucionando, porque aí acaba resolvendo ali no primeiro momento, depois interna para A, B ou C, e aí dá andamento por caso. Então sobrecarrega, mas isso é um problema que não se consegue enfrentar assim da noite para o dia, porque se você precisa de especialista custa dinheiro, aí volta naquilo que eu falei, problema de dinheiro. Eu não sei se deslocar, essa ideia sua aí, a ideia é a UPA, né? Ela que tem que ser, nós temos que brigar, eu não sei, fazer uma gerência política, apesar que a Dilma está cortando tudo, né? Mas fazer os respondes, nós conseguimos as verbas para isso aí, para acabar aquilo lá. Que aí eu acho que aí resolve a maioria desses problemas que você está citando. Mas a UPA depende da verba. E o centro de saúde está um prédio lá, sem uso. Bom, eu não sei te informar o centro de saúde se é possível fazer isso lá. Eu não sei te falar. É uma sugestão. E a outra sugestão é que cada convênio tem o seu pronto-socorro, que já vai aliviar bastante. Na verdade, o problema de convênio também é um problema meio sério, né? Porque isso aí, você vê, tudo acaba no pronto-socorro. Você pega lá o CRU, lá da Unimed, que não é enganação. Quer dizer, vai lá, faz uma coisa, mas chega 10 horas da noite, fecha, vai tudo no pronto-socorro. Final de semana fecha no pronto-socorro. Só que o paciente acha que tem Unimed, chega no pronto-socorro e já tomou o serviço. Eu tomo Unimed, dane-se. Porque lá, todo mundo é atendido pelo SUS, chegou a hora. Só que acontece o seguinte, o cara acha que tem direito, aí acontece, ele não tem a paciência, ele chama o médico particular da Unimed, o cara vai, passa, o sujeito está naquela fila, vê, chegando lá o doutor Mário Rodella, ou qualquer que seja, não estou criticando o médico não, e chegou, fulano de tal, vem cá, vou te atender, o paciente que está lá no fundo não sabe o que se trata, fica enfesado pra caramba, eu também fico enfesado, ele quer bater na enfermeira.
ele cria tumulto lá por causa disso. Então, sabe, outra coisa, a coisa apertou lá embaixo, eles mandam pra gente. Eu já fiz uma proposta há uns anos atrás, reuni com o Edmilson, que é o diretor da Unimed, com o Adalberto na ocasião, e o Feltran, que era o diretor de Savisa, para a gente fazer um plano. Não precisa cada plano de saúde ter o seu pronto-socorro. Eu acho que é o certo. Eu discordo um pouco. A não ser que seja um pronto-socorro mesmo, pronto-socorro. Sabe por quê? Posso falar com você? Nunca nenhum plano de saúde João do Pardo vai fazer isso. Não vai. Porque todos eles estão quebrados, eles vão acabar de quebrar. Pronto-socorro gasta muito dinheiro. Acaba de quebrar. Então eles enganam a ANS, tem lá essas coisinhas, mas a coisa apertou, vai para o serviço público. Existe uma lei federal que foi aprovada e sancionada pelo presidente, que todos os pacientes que têm plano de saúde, quando atendido pela rede pública, tem que ressarcir o corpo público. Tem uma tabela para isso. Aqui em São João do Pardo, só o Savisa que ressarce. Eu sei até os valores. O Savisa gasta na faixa de 60 a 70 mil reais por mês, ressarcindo dos seus pacientes que foram atendidos na rede pública. A Unimed não paga nada, sempre contesta na justiça. O dia que cair tudo, aí vende até a alma deles para pagar as contas, porque já vem arrastando faz 6 anos. O SAM parece que acerta também, mas enrola. O ideal, porque não dá, nós já temos pronto-socorro. O ideal era que esses planos, o gerente dele, reunisse, é tipo uma parceria público-privada, né, que se fala tanto, alocasse o recurso, que aí nós poderíamos contratar mais funcionário, contratar mais médico, pagar decentemente os funcionários com mais recursos. Aí sim, e faria um sistema de gerenciamento em conjunto. Todos seriam ganhando. Tá? E aliviaria a carga em cima da prefeitura que tem, porque esse paciente da Unimed, ou do Savisa, estou falando Unimed aqui, não é que eu não gosto, não é nada disso não gosto mesmo, mas não é nada disso não. Você entendeu? Mas não é, Unimed é marketing, gente, marketing. Se você quiser montar um plano de saúde, eu vou lá, compro o marketing, põe lá, eu monto o plano, Unimed, tem 3 Unimed, elas brigam entre elas. A Unimed do Brasil, a Federação da Unimed, elas brigam entre elas. Não estou querendo criticar os médicos, porque é o seguinte, tu quer uma cooperativa serve para vender café, para fazer isso e aquilo e tal. A área médica, você tem que dedicar ao paciente. Se o paciente precisa se operar, tem que operar. Se fazer um raio-x, tem que fazer uma toma, tem que fazer. Isso decide o médico. Mas quem decide é o plano, não pode dar gastar dinheiro, porque a cooperativa, quanto mais sobrar, mais vai para o bolso meu. Doente que se dane. Eu penso assim, eu sou contra. É uma ideia minha, não estou querendo criticar, não quero falar que eles fazem isso lá, mas eu não gosto disso. Eu tenho uma formação que eu acho, o ideal seria que o Estado bancasse de fato a saúde de todo mundo. É muito humilhante para uma pessoa que chega numa situação difícil ter que implorar para alguém resolver o seu problema. Isso é uma coisa que eu trago comigo, eu acho humilhante no ser humano, uma dificuldade, qualquer que seja ela, principalmente o cara menos favorecido, em todo sentido, financeiro, de inteligência e tudo, chegar numa situação difícil com o filho, com a mulher e tal, e ter que implorar para alguém resolver o seu problema. Então eu acho que o governo tem que bancar, precisa botar dinheiro. O sistema único de saúde ele é copiado por vários países, não sei se você sabe disso. Só que os outros países põem dinheiro, nós não colocamos. O SUS é um sistema muito bem feito, só falta gerenciamento e falta recurso. Aí que está o problema, mas aí depende do povo, né? O recurso tem, que ele para no meio do caminho. Não, isso é um outro problema. Mas o problema é o seguinte, não é só que não tem, é muito pouco recurso. A área de saúde é a menos favorecida. O governo federal puder cortar, corta da saúde. Então, basta ver que, só para você ter uma ideia, no ano passado o governo federal cortou, se não me engano, 6 mil leitos do SUS no estado de São Paulo, na região sudeste. Cortou por quê? Não tem dinheiro, não quer pagar. Aí a gente vê as filas nos grandes hospitais, é um caos, né? Tirando os hospitais de escola, que também não estão dando mais conta, é um caos. Tem gente morrendo de bobagem, de apendicite, disso tudo. Por isso que cai naquilo que eu falo, por mais problema que a gente tem aqui em São João do Pardo, comparando, não estou falando que é o ideal, comparando com a grande maioria do Brasil, nós estamos no céu. Você não vai ouvir nunca, vou falar que em São Paulo um sujeito morreu porque quebrou o ferro, não tinha ortopedista para operar. Isso é mentira. Se acontecer, pode morrer de uma complicação da cirurgia que isso é inerente ao ato. Você vai morrer porque o cara ficou com apendicite, ninguém operou e morreu. Isso é mentira. Pode ter morrido por uma complicação da própria doença, que isso pode acontecer. Então nós temos uma equipe que trabalha
E São José do Pardo precisa melhorar muito em todo sentido, não só na área de saúde, mas isso existe pessoas competentes e idôneas que estão lá lutando, e vocês aqui como vereadores lutando para fazer as coisas para frente. Então a gente tem que unir força, que eu acho que vamos ser melhor do que nós somos. Então, como última pergunta, eu queria te perguntar com relação aos funcionários, né? Que nós sabemos que são pessoas ali dedicadíssimas, né? Que trabalham além das possibilidades. Então, como é que nós faríamos para que eles obtivessem os 20% que eles estão pleiteando? Então, isso também é outro problema que eu sempre liguei para os funcionários do pronto-socorro. Com o João Luiz, o prefeito, já tinha pedido isso aí, tá? O Marcelo sabe disso quando o Marcelo assumiu. Eu acho que o funcionário do pronto-socorro ele tem que ser diferenciado. Também acho. Tá? Não que ele seja melhor, não quero aqui desfazer dos outros funcionários que trabalham em outros setores, porque senão vai falar, estou legal. Mas é muito difícil, porque não dá para entender que uma atendente de enfermagem que trabalha no pronto-socorro ganha igual a atendente de enfermagem que trabalha no PPA Central, que trabalha até 5 horas da tarde e vai embora. É verdade. E o estresse é outro. Eles têm um turno de trabalho muito puxado, trabalho de noite, trabalho de madrugada, final de semana, feriados. Então é uma luta que eu sempre pedi para a gente conseguir isso. Nós temos conseguido muita coisa. O Marcelo precisava de mais enfermagem, o Marcelo conseguiu, precisava de mais gente, conseguiu, então aliviou um pouco o trabalho. Esse aumento, eu não vou nem discutir mais, porque o Marcelo já falou sobre isso aqui, tá lutando para o João, aí esbarra nesse problema todo, cai no dinheiro e cai também no caso dos funcionários, porque existe o medo de virar uma bola de neve. Precisa arrumar um jeito de adequar esse valor de gratificação a mais, de diferenciação, de uma forma que isso não bula com a lei ou que não venha criar uma bola de neve em outros setores. Isso eu não acho que é uma preocupação. Eu não entendo da lei, não estou envolvido nisso, eu só me incumbi de pedir bater em cima do Marcelo e bater em cima do João Jatobano, que isso é uma coisa que ele me prometeu que vai fazer. Agora, esses detalhes não sei. Não é um aumento, é uma gratificação enquanto estiver trabalhando. Isso. E a metade já recebem. Isso já vem para trás. Isso, justamente. Então, quer dizer, existe a possibilidade, não há impedimento para o pessoal ter vontade. Então, vontade, e eu acho que vai acabar saindo. Eu conversei com o João, ele está acertando, acredito que vai sair. Isso é uma luta que a gente já vinha fazendo lá dentro do pronto-socorro, que eu mesmo já tinha conversado com os funcionários, reunido com os funcionários. Eu sei. O Reinaldo andou falando com os funcionários sobre isso, né, Reinaldo? Fizeram a reunião até diretamente com o prefeito. Então isso aí eu torço para que consiga, porque é o que eu sempre lutei, eu quero valorizar cada vez mais os funcionários do pronto-socorro, não em detrimento dos outros, mas eu acho que tem que ter uma diferenciação, sim. Muito obrigado. Obrigado a você. Agora com a palavra, senhor Márcio Chaves. Eu tenho 3 perguntas. A primeira delas: recentemente nós vimos nas redes sociais um certo movimento tentando criticar o pronto-socorro diante da opinião pública, acabou retrocedendo. Algum dos vereadores desta legislatura procuraram o senhor, doutor Elias, e falaram: doutor, nós estamos votando o orçamento, precisa melhorar o orçamento do pronto-socorro, qual que é a necessidade? Algum dos vereadores foi discutir com o senhor a necessidade orçamentária antes de votar? Não foi discutir, mas eu também acho que não seria para mim essa discussão, teria que ser com o Marcelo, porque aí essa parte orçamentária, eu não entro nesse setor, eu gerencio mais a parte técnica do pronto-socorro, mas de qualquer forma ninguém vai conversar. Eu converso de vez em quando com o Marcelo, problema do pronto-socorro, porque a gente encontra e aí envolve. Eu mencionei o senhor. Isso, vai lá e opina. Isso tem a casa epodiana. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa criticada foi o senhor. Então por isso eu fiz a pergunta para o senhor. O senhor que lida com a questão prática, o senhor que está com a mão na massa, saberia dizer com mais propriedade. A segunda pergunta que eu faço: o senhor falou uma coisa interessantíssima a respeito dos salários, da necessidade de dar aumento aos salários daqueles servidores, mas que não virasse uma bola de neve. Eu pergunto ao senhor, o senhor pode nos dizer quanto ganha hoje o médico e quanto ganha uma enfermeira que trabalha no pronto-socorro? A enfermeira, o salário da enfermeira varia um pouco, a mesma enfermeira do mês, que depende do tanto de horas que faz. A enfermeira ganha na faixa dos R$2.000 e os outros atendentes técnicos na faixa de R$1.200, uns um pouco mais, R$1.300, não passa disso. O médico?
E você está falando o médico de plantão. O médico de plantão, eles também têm o pagamento, ele varia de acordo com o tipo de plantão, se é ambulatório, se é pronto-socorro, se é final de semana. Tá? Mas em média, o médico recebe em torno de R$1.000 o plantão de 12 horas. Tá certo? Tem plantão de final de semana que é 1.300 no pronto-socorro e 1.100 no ambulatório. Tá? Que é o salário que é pago, e ainda é um salário que a gente está brigando para melhorar. Por quê? Vou dizer isso, mas nossa, que comparativamente com o outro funcionário, de fato é ridículo. Só que aí esbarra um problema também, porque a região nossa inteira, você tem uma ideia, a Mococa paga 1.600 12 horas. É difícil, eu converso com o Marcelo, e a nossa prefeitura não tem condição de que parar lá. O Marcelo conseguiu um aumento para a gente um pouco aí, que era de 900, passou para 1.100, assim, vai aumentando pouco a pouco, de acordo, vai corrigindo, para mim conseguir manter a escala de plantão, porque eu não perco o médico plantonista aqui para lá, para outra cidade. O que acontece? O médico que dá plantão, tirando alguns que é aqui da cidade, e que já está ali inteirado do pronto-socorro e já faz parte da vida dele, a maioria a gente traz às vezes de fora. Então, para ele, às vezes não compensa vir só do Pardo. Eu vou para São João, mas São João paga 1.500 plantão, vou fazer aqui em São João Pardo que paga 1.000. Então, isso também atrapalha um pouco a nossa escala de plantão, mas tem funcionado bem. Agora, os valores são esses que eu te falei. Tá? A última pergunta eu gostaria de fazer dentro desse assunto, que é da Tribuna Livre, mas peço a gentileza de fazer aos vereadores, a quem, qual de vossas excelências quiser responder, me darei por satisfeito. Se fala que o salário é regulamentado por lei, como se a lei fosse uma entidade metafísica. A lei. Nós estamos numa comoção pública a respeito das questões dos salários de alguns servidores públicos dessa casa que chegaram por força de lei votada aqui nesta casa, a patamares estratosféricos, incompatíveis com o orçamento do nosso município. Podem ser até merecedores os servidores, sem sombra de dúvida, esse não é o ponto. É absolutamente incompatível com o nosso orçamento municipal. Então eu pergunto aos vereadores que fazem as leis, que fizeram essas leis, que geraram estes salários astronômicos. Por que na previsão orçamentária não se pensa em melhorar o salário do pessoal que está lá no pronto-socorro, garantindo, às vezes, as nossas vidas, as vidas dos nossos familiares? Porque nós vimos aqui, eu vi o doutor Marcelo até envergonhado, assim, como profissional que é, com algumas servidoras que estavam pedindo marmitex. E na previsão orçamentária não tinha. E aí eu pergunto a essa casa que vota o orçamento, como que pode votar para que uma servidora receba como mais que o governador do estado e a pessoa que está lá salvando a nossa vida receba esses valores? Porque eu sei que é fácil jogar a culpa no prefeito. Foi o João, foi o outro João, foi não sei quem. Quem vota o orçamento é essa casa. Né? Nós vemos aí, hoje nós mencionamos, o vereador antenado, né, tá vendo o esgoto lá no outro lado. Gente, o que está acontecendo? Então eu pergunto para os vereadores, estão sempre prontos. Senhor vereador, quer sentar? Por favor, só voltando. Sim, qual foi a sua pergunta? Não é a Casa Eclesiana, voltando. Então eu peço aos vereadores que me expliquem como votaram essas leis que geraram essa situação de penúria para a saúde e votaram leis que privilegiaram tão poucas pessoas com um salário tão alto. Porque agora é fácil. Não, é a lei. Foi a lei. A lei, ela não veio do espaço. A lei, senhores, ela não apareceu aqui, ela não é entidade metafísica, ela não é espírito. Ela foi votada pelos senhores, ela foi votada por essa casa. Então, essa casa deve uma resposta à população a respeito disso. Nós estamos com deficiências orçamentárias gritantes no nosso município. É um absurdo. É um absurdo ver um médico, muitas vezes, ficar sem dormir, sem condições para receber esse valor. Então, eu gostaria de ouvir dos vereadores. O que está acontecendo? Olha, eu gostaria, se algum vereador gostaria de responder esse questionamento? Por favor, o senhor Marcelo Rocha, advogado.
essa discussão transcende ao que o Eliezer veio aqui fazer, mas eu não tenho medo de enfrentar essas questões, né? É uma falácia dizer que nós, vereadores, aumentamos a remuneração dos servidores que aqui estão. Essa senhora que estava aqui servindo, ela trabalha aqui há 30 anos. Eu estou aqui há 2 anos e pouco. Só para vocês perceberem, o público é diferente do privado. A gente tem que saber distinguir um pouco isso. Quanto ganha o médico? O Eliezer disse aqui, 12 horas, R$ 1.300. Nós sabemos que o Brasil tem regras jurídicas, e essas regras jurídicas devem ser cumpridas e respeitadas, porque vivemos um Estado democrático de direito. Veja que não é Estado de direito. Essas pessoas que estão aí com essa remuneração, que foram divulgadas, e foram divulgadas por uma lei de acesso à informação, e assim deve ser, né? Nós podemos saber o resultado do deputado federal. Quanto ganha um deputado federal? Você sabe? Hã? Mais de 150 a 170 mil. Porque lá no dinheiro dele vem o quê? Vem assessor, vem não sei o quê, vem numa escala descendo até... Por quê? Porque isso está fixado lá, só que lá eles fixam a remuneração deles. Dessas pessoas que trabalham aqui na Câmara, inclusive hoje foi feito pelo presidente Paulão uma nota oficial que está no site da Câmara. Ela vem, e algumas pessoas vêm adquirindo direito por causa de triênio, quinquênio. Tem gente que tem 30 anos, então são 10 triênios, 6 quinquênio. Algumas, e aqui eu quero fazer uma crítica contundente aos prefeitos que aqui passaram, não subiram a remuneração dos servidores da prefeitura. Aqui na Câmara, eles cumpriram a legislação da revisão anual. É lei, né? E essa lei vem, eu trabalho 30 anos, entro aqui para ganhar, está tendo concurso agora, em São João da Boa Vista, R$4.000. Faz, daqui 30 anos, como vai ser o trabalho desse servidor? A gente sabe, e outra coisa também, além da revisão, além desses direitos, tem uma coisa que chama aplicabilidade, tá? Quem trabalha aqui sabe do que foi a aplicabilidade para o aumento da remuneração considerável dessas pessoas que trabalham aqui. Não só gente da Câmara recebe, gente da Prefeitura que trabalha lá também recebe, gente que está aposentada recebe. Amparado aonde? Numa legislação que foi utilizada na busca do direito de cada um, que é o Judiciário. O Judiciário disse e deu o direito a eles de receber o que eles recebem. Não foi aqui nós, vereadores. Não foi a Lúcia. Não foi o Mafep. Não foi o Claudinho, nem o Rueda. Né? Nós precisamos ter, eu acho, até cuidado, cautela. Porque é muito fácil dizer, fulano de tal ganha R$27.000. A outra ganha R$8.000. Se a gente for para a esfera estadual, o sujeito é motorista. Lá do Palácio do Governo, ele substituiu alguém. Nós temos uma lei aqui, que é chamada lei, chamam de Lei Hélio Escudeiro, fiquei sabendo depois. Trabalhando por incorpora-se. Né? Trabalhou 1 ano, 2 anos, 3 anos, incorpora-se. Substituiu em algum lugar, incorpora-se. Então, cada servidor desse tem sua particularidade para chegar a esse valor. Não foi vereador aqui que deu esse aumento. Aliás, essa Câmara, gostaria de dizer,
projeto de lei número 83, de 2014. Foi criado aqui, assessor de gabinete, 10. Eu ainda falei aqui lá embaixo na reunião dos vereadores. 10 mais 1 é um time de futebol. Não cabe no gabinete do prefeito. Tá? Essa Câmara disse que esse projeto não ia passar. O que ia gerar isso aqui? Isso aqui ia gerar um custo de 10 servidores. Quanto custa isso? Essa Câmara ia fazer isso? Não fez. E o projeto foi retirado. Né? Agora, quem foi o prefeito que criou a aplicabilidade? Que gerou esse direito para essas pessoas? Né? Seu Samato? Como a gente tem um problema aqui, do servidor, que não tem o problema nas horas, que foi o seu Samato também, não foi? Que fez? Finge que vocês estão trabalhando, que eu finge que eu te pago. Vamos usar uma expressão aqui dos cavaleiros aqui como inspiração e falar do jogador do Flamengo lá, o Vampeta. Eu finjo que eu jogo e o Flamengo finge que me paga. Não foi isso? Lá atrás. O que gerou agora? Um problema do servidor, não é isso? Que não conseguiu ser resolvido. E não vai ser resolvido. Tá? Então, quem criou a lei? É essa investigação que a gente deve fazer. Essas pessoas que criaram essa lei lá atrás geraram os direitos delas receberem, além da individualidade de cada um pelo tempo de serviço que cada um teve. Né? Por quê? Porque eu tenho triênio, quinquênio e por aí vai. Mas eu não quero me alongar mais, porque a gente veio aqui para escutar o Eliezer. Eu gostaria de encerrar esse assunto por enquanto. Passar. Extremamente rápido. Pela ordem. E sobre esse assunto? Se for sobre esse assunto, o Márcio vai me falar já. Pronto-socorro, pode falar. Adequa-se esta lei para proteger também funcionários do pronto-socorro. Eu perguntei lá, tem gente com 20 anos e essas pessoas lá não recebem. Por que essa casa, então, defende essas leis, não as amplia para aqueles servidores do pronto-socorro que vieram aqui constrangidos pedir aos senhores que aumentassem o número. Correto. Senhor presidente, eu vou responder. Nós, vereadores, é necessário que vocês saibam disso, porque não é possível. Vereador não pode criar despesa para o prefeito. Será que eles não sabem disso? Eu não aguento mais ficar aqui como vereador e escutar isso. Por que você não aumenta o salário do... Eu não posso. A caneta está na mão do prefeito. O Aléssia disse aqui. Tudo que ele... Vamos fazer, está na mão de quem? Está na mão do prefeito. O vereador, eu não posso criar. Isso é uma vedação constitucional. É isso, senhor presidente. Beleza, encerrada essa questão, com a palavra o senhor Paulo Boldrin, por favor, ao doutor Eliezer Guzmão, por favor. Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite, doutor Eliezer. Primeiro, parabenizá-lo, o convite ao doutor Eliezer. Eu acho que é assim, essa simbiose executivo, legislativo e servidores que realmente a gente vai conseguir fazer São José crescer. Eu acho que vamos perguntar de pronto-socorro, uma pessoa com tempo tão escasso igual é o doutor Eliezer, a gente não pode abrir o campo da conversa para outras searas. Doutor Eliezer, que a gente fez vários esclarecimentos legais para a gente, e o senhor tocou um ponto que todo mundo aqui acho que concorda, que a cidade precisa crescer, a gente não pode ficar fazendo puxadinho aqui, remendando dali, a cidade precisa gerar receita. E isso acho que aqui todo mundo concorda e todo mundo tem que fazer o seu pouco para ajudar. A minha pergunta é direta. Eu acredito que quando o prefeito João Santo Urbano foi empossado, vocês fizeram um programa de governo em relação ao pronto-socorro. O atual governo tem mais um ano e pouco no comando. O que a gente pode esperar? Está tudo o que vocês programaram está sendo cumprido, está tudo ocorrendo como vocês preveram lá atrás, e o que a população pode esperar até o final dessa gestão Santo Urbano? Quão
otimista pode ser a população em relação ao funcionamento do pronto-socorro. É isso. Obrigado, vereadores. Obrigado, doutor Elza. Obrigado, senhor Paulo. Nós conseguimos, sim, fazer muito dos projetos que a gente tinha, do ponto de vista de funcionamento do pronto-socorro, nós conseguimos dar andamento. Nós tínhamos uma necessidade, por exemplo, de aumentar funcionários, conseguimos aumentar. Dentro da possibilidade, é lógico, da prefeitura. Nós conseguimos aumentar o número de exames que eram feitos no pronto-socorro, nós conseguimos aumentar. Por exemplo, o exame que poderia... nós temos lá um protocolo de exames, vamos dizer assim, e nós conseguimos ampliá-los, tá certo? O projeto da reforma do pronto-socorro, que era uma coisa crucial, conseguimos. O João conseguiu, pelo menos conseguiu as verbas e foi feito o projeto. Então, o que eu posso dizer, em termos de funcionamento, a máquina que funciona no pronto-socorro, ou seja, os atendimentos, isso sempre vem num galeio só desde os outros prefeitos. O que vem fazendo é melhorar a capacidade de atendimento, assim como aumento de exames, de internações, e melhorando as equipes, curso de reciclagem e tudo mais. O que surpreende, e que nos surpreendeu, é que o aumento dos atendimentos também vem aumentando gradativamente, baseado naquilo que eu já falei lá no início dos problemas da saúde. E eu acho que até o final do mandato do João Santurbano nós vamos concluir o pronto-socorro, a reforma e a remodelação do nosso pronto-socorro. Eu acho que se o João conseguir deixar isso para o pronto-socorro, estou falando aqui diretamente do pronto-socorro, eu acho que ele já fez um grande feito na administração dele, e se ele conseguir dar esse aumento, que eu espero que ele consiga dar para os funcionários, essa diferenciação, eu acho que ele já vai ter cumprido basicamente tudo aquilo que foi combinado desde que ele assumiu o cargo, tá? E aí, o próximo que entrar, a gente faça novos projetos e para ir sempre para frente. Agora com a palavra o senhor, pela ordem, o senhor Alvinho, em seguida o senhor. É sobre pronto-socorro, né, senhor Álvaro? Pronto-socorro. Pode, com a palavra, senhor vereador, senhor ex-vereador Álvaro. Muito obrigado. Eliezer, tudo que você falou aqui sobre o pronto-socorro, eu endosso, que tenho precisado do pronto-socorro, eu, minha família, algumas vezes, e a coisa que me deixa mais impressionado é o trabalho daquelas meninas, dos médicos também, e médicas, com diagnósticos certos e com atendimento espetacular. Uma correria, uma coisa assim, elas não perdem um minuto, atendem no atendimento, cuidam das pessoas que estão em observação, é um burburinho. Enquanto eu estive lá, várias vezes observei isso. Observei também que o pronto-socorro não pode continuar funcionando naquele prédio. Deixa eu acabar de falar para você, não pode continuar funcionando porque aquilo está muito ruim. Você não tem uma maneira segura de transportar o doente para o andar de cima. Eu já levei minha sogra ali pesada, 80 quilos, morrendo de medo de voltar para trás do carrinho, você entendeu? Então, para descer é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, você entra ali, você está correndo riscos em seguida. Agora, existe aí esses riscos de contaminação que isso não poderia falar, tá certo? De muita gente doente no mesmo lugar, insalubre. Então, deixa eu só acabar, porque eu quero te fazer uma questão no fim. É o seguinte, a questão do orçamento levantado por esse rapaz aí, o orçamento aqui em São José é fictício. Os vereadores aprovam um orçamento que ele é modificado toda semana. Aquele orçamento que o vereador aprovou, ele vai ter que continuar aprovando eternamente e nem sempre do jeito que ele gostaria. O caso mais grave e mais, que chamou mais atenção ultimamente foi a extinção das verbas para o Distrito Industrial. E os vereadores não tiveram alternativa a não ser votar isso. Correto. Tá certo? Então, a questão do orçamento para responder para o rapaz lá. Agora, a coisa que me impressiona profundamente é ver uma pessoa entusiasmada com o serviço que faz.
Acho que a pessoa tem que ter essa garra, essa disposição que você tem. Eu não te conhecia com esse aspecto de diretor do pronto-socorro. Estou adorando ver você falar com essa sinceridade, com essa franqueza que você está falando. Te conhecia como um bom médico. Tá certo? Então, com essas características que você tem de pessoa rigorosamente empenhada, nitidamente você está empenhado em modificar esse sistema, qual seria, na sua opinião, o primeiro... O Bodinho perguntou do João Santurbano o que vai fazer, que não vai... Não é isso que me interessa saber, porque não faz nada. Faz o que dá para fazer e se não der, não faz. É assim, tem sido assim, como você mesmo falou. Então, do ponto de vista da participação da sociedade na solução desses problemas, na sua opinião de expert, o que nós podemos fazer para melhorar isso? Olha, isso aí se me apertou, porque fazer pressão em cima dos vereadores, que façam em cima do prefeito, que façam em cima do governador, porque sabe o que acontece? O problema tudo esbarra. É aquilo que eu falei, dinheiro. Quem que não quer um prédio novo? A gente fica constrangido, o paciente fica, o médico fica, a enfermagem fica. Ao longo dos anos o prédio foi sendo adequado aqui e acolá, e isso foi ficando a situação que você vê lá quando você frequenta. Tem projeto, nós brigamos, eu brigo muito nesse projeto, o Marcelo tem brigado, eu tenho peitado, já começou lá, já não é de agora, não é esse projeto, você tem uma ideia, por isso que atrasa muito, começou lá no mandato do João Luiz, a Irene participou disso. Então, mas aí você me aperta sem me abraçar, porque como é que eu vou saber? Isso aí eu entendo muito bem da situação ali do pronto-socorro, sei o que é preciso fazer, no entanto a caneta não está na minha mão e o poder. Então, mas isso já não é feito? Isso já não é feito? Isso já não é feito? Eu acho que aqui a casa, não é aqui a casa do povo, não é aqui? Eu acho, quer dizer, então a pressão tem que vir em cima de quem é eleito. Não, o vereador eleito representa uma parcela da cidade, ele. Que quem votou, o modo do Brasil vota e não sabe nem quem votou. Que vem aqui e cobre. Mostra, isso não é só cobrar no sentido político de querer denegrir alguém ou querer crescer em cima de uma causa, mas cobrar para que de fato faça as coisas andar. Se for preciso jogar sujo, joga sujo. Sei lá, se tiver que barrar um orçamento, porque o prefeito, nós vamos aprovar isso, mas se fizer aquilo, eu não entendo de política. Eu estou chutando se pode ser assim ou não. Porque aquela população X está apertando A, B ou C. Eu acho que só aí, assim, eu concordo com você nesse sentido. A população tem que fazer pressão. Não adianta fazer pressão na enfermeira lá, fazer pressão no médico lá. Lá, coitado, o pessoal já está trabalhando numa situação muito difícil de pressão da própria doença e da própria situação, do próprio prédio. Então, eu acho que... Mas acaba estourando lá, viu, Alvin? Acaba estourando lá. Por isso que o Marcelo citou isso aqui na reunião, quando ele esteve aqui, quando se começa a debater... Eu não gosto muito de participar dessas coisas, principalmente de debates desse tipo político, que dá a impressão que eu estou puxando lá B ou C, eu não gosto disso pela minha profissão, pela função que eu exerço lá. Mas a minha preocupação é quando se começa a debater muito a respeito do pronto-socorro, rede de internet, jornais e tudo mais, e não sempre apontando as mazelas do pronto-socorro, vamos dizer assim, entre aspas. Isso cria uma animosidade lá em loco, não dos funcionários, mas os pacientes se enchem de muita razão e passa a ser agressivos com o pessoal lá de dentro. Coisa que não seria lá o local, a não ser que for de fato destratado lá dentro ou maltratado lá dentro. Mas aí cai naquilo que você falou. A pressão não teria que ser lá. Se lá está sobrecarregado, está precisando, em vez de ter 10 médicos, só temos 3, então aí cai aqui, cai lá no prefeito, no colo dele. Mas, se não estou falando, aí sim, mas acaba caindo lá, porque a pressão é grande lá e o médico fica numa linha de frente perigosa, a enfermagem fica numa linha de frente perigosa. Já tivemos agressões a médicos aqui, já tivemos agressões à enfermagem. Eu mesmo já agredi um paciente uma vez, eu quase matei um paciente lá, tanta pancada que eu dei nele.
É verdade. Vocês estão rindo? Brincadeira, o cara estava alucinado por causa de droga. E nessa reforma que fizeram, que aí também é uma coisa que nós tentamos tudo com a reforma, nós perdemos, só para você ter ideia, perdemos 14 melhores funcionários do pronto-socorro. Não que os que estão lá são ruins. Mas é muito complicado, né? Porque eu digo assim, na área de saúde, só para vocês entenderem, tem várias áreas, mas tem 3 áreas básicas que você não põe virgenzinha para trabalhar. Virgenzinha que eu falo é de serviço. Ou seja, pronto-socorro, centro cirúrgico e UTI. O que quer dizer isso? Eu não posso pegar uma mocinha, que é o que o juiz, o promotor, fez a gente fazer lá. Lutamos até o fim para não fazer isso. Eu perdi funcionário de 13, 14, 15 anos, nós escolhemos a dedo, que já tinha experiência de pronto-socorro. A menina acabou a faculdade, a escola aqui de técnico de enfermagem, aí não estou criticando a escola, e nem a menina. Mas é impossível ela sair, chegar lá, já teve fato de eu chegar uma emergência grave, paciente politraumatizado grave, que assusta, paciente desmaiar, a moça que está para atender desmaiar, você tem que socorrer ela também. Por quê? Uma coisa é a escolinha lá. Você vai lá, os enfermeiros mais experientes, pega a tua veia na primeira, principalmente paciente grave, chocado, em choque, que é dificílimo. A mocinha, tadinha, ela pica você 45 vezes, lá que ela consegue a vez, já morreu. E o médico mete o fundo mesmo, no caso de emergência, ele fica, vamos, filho, vai pra... O que acontece? Tiraram esses 16 funcionários por força de lei também. Tá? Então, pronto-socorro, centro cirúrgico e UTI, não se põe paciente, não se põe funcionários que não têm experiência para lidar, mas nosso pronto-socorro foi obrigado a fazer isso. E isso cria uma animosidade, os pacientes, agora, graças a Deus, com os cursos, com o pessoal mais velho foi ajeitando a situação, foi ensinando, os meninos já estão ficando mais experientes, de maneira que, então, as coisas estão andando, né? Mas, quando se fica falando, e aí foi o meu motivo de desagrado, porque eu não tenho nada contra ninguém, nem de vereador X, A, B, C, não conheço. Mas me deixou angustiado, porque eu fiquei preocupado com essa situação que poderia ocorrer, porque o pronto-socorro vive lotado. Então, se a Lúcia Libânio começa a ver o problema, mas em vez de conversar comigo ou com o Marcelo, com quem quer que seja que está limitando a área, e começa a expor o problema, eu penso assim, eu posso estar errado, vai criar um problema lá na hora, uma animosidade na hora, que isso vai atrapalhar o atendimento, não vai naquela hora melhorar. Por isso que eu acho que tem que vir aqui, ou fazermos reuniões, marcar na secretaria, vamos reunir, que nem você falou, a população X que está, vamos ver a solução, o que está acontecendo. Então, nesse ponto, eu acho que tenho muito medo não que eu seja contra a crítica, não, pelo amor de Deus, eu só não gosto é que fique criando clima em cima de problemas, de pseudos problemas, viu? Porque o fato de a pessoa demorar para ser atendida no nosso pronto-socorro, isso acontece no Brasil inteiro, porque desvirtuaram um pouco a ideia ambulatório, pronto-socorro, pronto-socorro. Agora, com a pergunta, desculpa, o senhor Maurício, alguma outra pessoa, depois do Maurício, gostaria de fazer pergunta ao doutor Eliezer, não? Nada aqui para mim. Então, para encerrar, pergunta do senhor Maurício. Boa noite, Maurício, meu nome. Eu quero fazer 2 colocações curtas, rápidas, pelo avançado da hora. Tudo bem. A primeira é o seguinte, o senhor é um médico da ativa, né, uma pessoa que lida realmente com os pacientes. Esses dias atrás, saiu na mídia médicos, muito divulgado, médicos que ganham e não trabalham. Médicos que recebem, assinam o ponto na cidade e a reportagem pegou ele a 300 quilômetros ganhando na outra cidade. Isso é um assalto ao trabalhador, ao imposto, ao público. O dia que o secretário esteve aqui, secretário de saúde, acho que, se eu não me engano, foi a senhora Grazi que fez a pergunta direta para ele, falou: doutor, a questão do horário dos médicos de São José, eles ganham para fazer X hora e não fazem. Ele fez quase que uma confissão. Ele falou: mas, dona Grazi, mas o médico ganha pouco, ele tem outros afazeres, e é difícil e tal. Praticamente ele fez uma confissão aqui nessa casa. Eu não estou falando besteira, porque pode-se pegar o vídeo, né, que eu acho que tem um arquivo, o ponto digital. Então, ficou quase que explícito
que para essas pessoas, parece que eles são funcionários acima dos demais. Parece que para eles podem fazer menos horas, bater cartão. Eu espero que a nossa cidade não venha a ser reportagem como a que aconteceu na Record, na Globo, mostrando o médico saindo de fininho para cá, bate o cartão, vai embora, atende no outra cidade. Então é isso que eu quero falar para o senhor. O senhor que é da lida, isso realmente acontece em São José? Realmente os médicos têm essa liberdade de dar uma escapadinha? No pronto-socorro, não. No pronto-socorro não acontece. Fora o pronto-socorro. Eu não posso te falar. Sabe por que eu não posso? Vou te falar uma coisa. Isso que você for de ser médico aí, você é bandido. Pode ser médico, não importa o cara médico. Médico é uma posição com outro qualquer. O cara, então, quando é bandido, é bandido. Deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu falar uma coisa pra você. É muito difícil você quantificar trabalho médico, viu? Não que sejamos melhor do que ninguém. Vou te perguntar uma coisa pra você. O que é importante? Se eu for lá no PPA ficar... Porque existe uma lei que é o seguinte, você tem que atender 4 pacientes por hora. Tá certo? Eu vou lá e em 1 hora eu atendo os 4 pacientes, depois eu enrolo, sei o quê. Fico lá minhas horas, tudo que eu tenho que ficar lá, e no fim eu atendo todos os pacientes. Ou se eu atendi, eu não resolvi o problema dele, eu passei para você que é o outro médico. Eu acho que tem que cobrar do médico, não só a presença dele no trabalho, mas que ele tenha resolutividade. Que ele resolva o problema do paciente. Porque eu vou falar para você, tem dia que eu vou no PPA e em 1 hora eu atendo 12. Sabe por quê? O paciente chega lá comigo, eu não sou médico de ficar com nhenhenhé. Ué, já que você tem, toma hérnia, deixa eu ver tua hérnia, vai fazer tal exame, tal, marco a cirurgia dele, eu vou lá, opero, o cara vem, doutor, dá até um frango para mim, eu resolvi o problema dele. Quanto que custou isso? Agora, se eu ficar lá 4 horas e não operar ele, não adiantou merda nenhuma. Ele não vai reclamar que o médico ficou, se o médico chegou às 7 horas, saiu às 11. Mas aí ele vai embora, então eu concordo com você que não tem que arrumar o meu termo. Tem área, no pronto-socorro eu não permito que saia, ou até dou, às vezes, coordenado, quando está mais sossegado, às vezes o carro está de ponto, aliás, ele me liga, eu vou dar uma saída, eu vou em casa tomar um banho e tal, daqui 40 minutos eu volto. Beleza, mas tem outro médico lá. No pronto-socorro eu não permito que ocorra isso. Quando ocorre, já mandei médico embora por causa disso. Agora, no serviço de ambulatório, é muito difícil porque eu ganho R$3.000 por mês para atender o PPA. Posso falar para você, se eu não for lá, eu ganho mais. Eu ganho mais se eu ficar as horas que eu atendo lá no meu consultório. E vou ter muito menos dor de cabeça. Porque lá eu vou pegar um paciente com câncer de reto, câncer de estômago, com isso, com aquilo, eu vou operar pelo SUS, é de graça, como eu falei. E eu vou ter que acompanhar esse paciente até ele ficar bom, ou até ele morrer também, porque eu acompanho o paciente até o fim da vida dele, quando ele não tem condição de ser salvado, que é uma função do médico também. Quanto que vale isso? Se eu ficar lá 8 horas e não fizer isso, adiantou? Eu acho assim, eu acho que tem que arrumar o meu termo, ele tem que mudar, porque cidade grande é diferente da nossa. Se tiver médico que está fazendo assim, eu sei de médico, eu não vou ficar citando aqui, tem que um ou outro aí, que vai no serviço, fica lá as 2 horas dele, atende um paciente, no PPA aqui, um paciente. Tá lá e ganha, mas todo mundo aí, vai lá, faz, fica tal, não é que o Marcelo não quer tirar, ele tá ali, manda ele embora pra você ver, ele até é concursado. Aí entra no justiça, aí o salário vai mudando, aí vai crescendo dentro do que eu te falando você. Você não manda funcionário público embora, você pode trocar de lugar. Eu não estou falando que tem que mandar. Então eu acho que tem, quando o Marcelo falou, se eu não peguei essa parte, eu estava aqui, eu acho assim, até eu acho que ele falou assim, se entrar muito nessa seara é complicado, porque você tem a sua razão, mas ela não é uma coisa tão razoável assim, porque o que manda eu acho que nós temos que arrumar uma forma de fazer com que os médicos tenham resolutividade. E isso acaba estourando no pronto-socorro. Existe hoje muitos médicos, e eu sou chato nesse ponto, eu já bati boca com o médico, ele faz empurroterapia. Tem problema que ele pode resolver, não, vou mandar lá para o doutor Elias, vou mandar lá para o pronto-socorro, vou mandar para o doutor Antônio Vaz, vou mandar... E aí ficou lá as 4 horas, não resolveu merda nenhuma. Então é uma coisa que eu acho assim, difícil. Você tem razão por um lado. Acho aqui em São José do Pardo, os médicos que estão lá, pelo menos no PPA Central, que a maioria deles vão lá e tem resolutividade. Eu vejo lá, o Mário Rodella atende, faz interna, eu faço, o Zanata faz, todos que estão lá estão fazendo. Não sei nos outros setores, não posso responder pelos outros setores. No pronto-socorro eu respondo, no pronto-socorro ninguém sai não. Precisa de cartão lá não. Doutor, eu entendi a explanação do senhor.
eu até concordo com ela. Só que eu gostaria que fosse assim para que todos os funcionários, aqueles que desempenham bem a sua função rapidamente, teria liberdade também, né? Eu acho. Porque a gente não pode criar isso. Eu acho que se o pedreiro for lá e fazer a casa, construir a parede e... Exatamente. Em vez de ele ficar o dia inteiro construindo, desde seja bem feita a parede, bem feito. Pode ir embora antes. Só que, peraí, só que eu coloquei 2 pontos, né, doutor? Obrigado, eu só quero que essa explanação do senhor foi muito boa, mas que seja para todos os funcionários, não para uma classe especial de médico, de engenheiro. E a segunda explanação vai ser bem rápida, viu, presidente? O assunto sai um pouquinho do tema principal, mas surgiu o assunto aqui. A questão, essa questão que gerou uma polêmica na cidade, dos salários muito bons dos funcionários dessa casa. Eu não sou contra isso e estou colocando para todo mundo. Na verdade, a questão que eu estou batendo, que é o seguinte: eu sou diretor da Associação dos Servidores Públicos de São José. Então eu tenho um compromisso, já é pessoal e agora muito mais, né? Porque se eu estou defendendo uma categoria, não tenho nada contra os funcionários daqui serem bem remunerados. O que acontece é o seguinte: na Constituição tem lá uma palavrinha que chama isonomia. Isonomia, o que quer dizer isso? Para quem não conhece, isonomia é ser igual, é equiparar. Como que pode hoje 90% dos servidores da prefeitura ganhando R$840? Nada contra essa casa ser bem remunerada. Sabe por que essa casa é bem remunerada? Porque aqui teve presidentes que deram valor para os seus funcionários. Tanto o Paulão como o Reinaldo, que foi presidente, e os outros. Eles optaram por valorizar os seus servidores. O que aconteceu? Essa casa aqui, eu vejo ela como uma casa muito enxuta. Tem câmaras de vereador que tem carro, tem motorista, cada vereador tem 2 secretárias, cada vereador tem 2 assessores, tudo pago pelos vereadores, pela casa. Aqui em São José não. A diretoria aqui fez uma ótima opção. Não tem carro, não tem assessor para vereador, cada vereador que se vire com seu carro, com a sua gasolina, muito econômica. E eles fizeram o quê? A coisa certíssima. Usaram o dinheiro que tem direito, né? É uma parte do dinheiro, porque aqui não tem faturamento, o dinheiro vem da prefeitura. Usaram esse dinheiro para valorizar o quê? Os seus trabalhadores. E eu, como defensor de trabalhador, nunca que eu ficaria triste com isso. Eu adorei, maravilhoso. Só que é o seguinte: o dinheiro sai do mesmo cofre, não sai? Sai tudo da prefeitura. A fonte pagadora é a mesma. Então é o seguinte: o que acontece é o seguinte: os vereadores vão falar, não, mas isso é problema do prefeito, aqui a gente faz a nossa parte. Não, essa casa aqui manda naquela e aquela influencia nessa. São coligadas. É o seguinte, o que tem que fazer? Essa casa aqui tem plano de carreira. Os funcionários da Câmara têm esses salários maravilhosos, graças a Deus, que sejam felizes, porque os vereadores que passaram aqui, tem 2 ali que foram presidente e outros que não estão aqui, fizeram esse trabalho. Só que é o seguinte: eu exijo isonomia. Eu cobro dessa casa agora, nesse momento, o seguinte: eu quero o mesmo tratamento que foi dado para os servidores dessa casa, que seja dado para os servidores da prefeitura. Não é possível ter primo pobre e primo rico na mesma cidade e na mesma fonte pagadora. Essa é a minha mensagem. Doutor, obrigado, gostei da sua resposta. Só quero que seja dessa forma maleável e bonita para todos, que seja tudo pelo igual. Obrigado. Olha, só antes do doutor Elias, sei que a gente vai formalizar uma indicação. Sim, então, para encerrar, como o secretário doutor Marcelo Galotti. Por uma questão de justiça, a pergunta quem fez foi uma FEP em cima de um relógio de ponto. O que eu disse para ele é que os médicos da prefeitura cumprem a produtividade. E que, se você pressionar para que cumpra o horário, isto é impossível. Porque é o que o Eliezer falou: se eu ficar no meu consultório, eu ganho mais. Agora, uma coisa eu gostaria de dizer para o senhor: não existe na prefeitura de São José um médico que assine e vai para casa.
Se o senhor for lá no PPA, o Eliezer falou pelo pronto-socorro, eu falo pelo senhor, pelos PSF, eu falo pelo PPA, eu falo pela saúde da mulher. A produtividade é cumprida. Então, eu sou secretário da saúde também dos médicos, não sou só dos médicos, apesar de ser médico. Eu só gostaria de dizer para o senhor, momento nenhum aqui a gente concordou de que médico vai passear e vem depois bater ponto. Não é justo. Então...